Está registrado em Jeremias, capítulo de número 36, versículo de número 1. Jeremias 36, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Nós iremos ler o cabeçário. O cabeçário diz assim, ó: o rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta e lança no fogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabemos que Jeremias era um profeta chamado profeta chorão. Por que ele era um profeta chorão? Porque todas as vezes que ele profetizava, toda vez que ele lia as escrituras sagradas, as pessoas não davam nenhuma importância a ele. E todas as vezes que ele falava da Bíblia Sagrada, falava de Deus, era Deus orientando as pessoas. E ele disse: não, tem uma palavra de Deus, Baruque, que era um dos escrivãos dele. E eu vou lá falar com o povo. Ele ia todo alegre, todo satisfeito, cheio de ânimo, achando que as pessoas iam aceitar a palavra de Deus. E as pessoas não aceitavam a palavra de Deus da boca de Jeremias. A Bíblia fala a respeito de um rolo que é lido por Jeremias, mas dentro de um templo. Mas esse templo que está falando aqui não é o templo igreja, era o templo da realeza. Era um templo de um rei, era um palácio que estava sendo lido. E segundo as escrituras diz que o rei, ele corta com o canivete o rolo, as escrituras sagradas, e joga dentro de um fogo. Que dor para um profeta, sabendo que aquela palavra é uma palavra que ia converter o povo, ia livrar o povo dos filisteus, dos aveus, e outros países mal. No versículo de número 1 diz assim: e sucedeu, pois, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Você logo dá para perceber aqui no primeiro versículo, dá para perceber que Deus está virado com o povo. Como você vai ver que Deus está virado com o povo no primeiro versículo? Você vê que Deus começa a falar com o povo no 4º ano. No primeiro ano Deus ficou calado com o povo. No segundo ano Deus ficou calado com o povo. Terceiro ano Deus ficou calado com o povo. No terceiro ano Deus usou Jeremias para falar com o rei Joaquim, filho de Josias. Mas não é porque nós observamos, amado, no livro do Gênesis capítulo 3, Deus todo dia, na virada do dia, falava com Adão e Eva. Deus é amigo, Deus é pai, e Deus quer falar conosco todas as vezes. E todas as vezes nós precisamos de orientação, irmão. Você está lavando roupa, lavando a casa, está no trabalho, Deus está aqui falando com você, faça assim, cuidado, vem uma pessoa aí que é atribulada aí, vai querer atribular sua área do trabalho aí. Sempre Deus quer falar com você. Mas só que por causa do nosso pecado, Deus, ele não fala conosco. E nós observamos que foi no 4º ano que Deus veio usar Jeremias para falar com o povo. Levou um bom tempo sem falar com o povo. Apesar de que, se nós olharmos no livro do Êxodo, a Bíblia diz que Deus levou 400 anos sem falar com o povo, imagine, por causa da rebeldia. Quantos livramentos você receberia se Deus, você desse ouvido verdadeiramente a Deus? Eu conheci um rapaz, ele era policial, ele ainda é policial, que ele estava andando com a família dele, na rua. E ele disse: pô, Luiz Carlos, eu estava andando com meu filho, minha filha e minha esposa, e fui andando, e Deus falou no meu ouvido assim: pare. Ele pegou, parou. Quando ele acabou de parar, rolou o tiroteio. Pá. Deus é um Deus que quer sempre nos dar o livramento, irmão. E no mundo onde nós vivemos, precisamos de ouvir sempre a voz de Deus para nos dar o livramento. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele no 4º ano,
ele usou Jeremias para falar com o povo. No versículo de número 2, tomou o rolo do livro e escreve todas as palavras que tenho falado ao povo de Israel. Aqui nós observamos que Deus fala com ele primeiramente antes dele falar com Baruque. E Baruque era o escrivão, um escriba, que ia escrever tudo que ele falasse pela boca dele. E Deus primeiro falou com ele assim, ó, pega esse rolo aí, pega esse pedaço de papel aí, você vai dar a Baruque, para Baruque escrever, e todas as palavras que eu quero falar com o povo de Israel, eu quero falar com o povo de Judá, e todas as nações eu quero falar. Quer dizer, a palavra de Jeremias era para o povo de Israel, era para o povo de Judá e todas as nações. Se é para todas as nações, uma palavra só saindo da boca de um homem, significa que a palavra de Deus ela é o quê? Universal. Ela é única. Hoje as pessoas querem viver de cultura, não, porque país tem uma cultura assim, outro país só... Não, irmão, eu não vivo de cultura de país, eu vivo de cultura da Bíblia Sagrada. Então você vive de cultura, você não vive. Ah não, porque o país da Escócia, da Iugoslávia, de tal país, não é assim. Então quando for abrir uma igreja lá, eu tenho que viver a cultura. Não, eu não tenho que viver a cultura do país, eu tenho que viver a cultura das Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Jeremias era para o povo de Israel, era para o povo de Judá e todas as nações, irmão. Aleluia! E a Bíblia diz mais, desde o dia em que eu falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje, ela é válida. Versículo de número 3, porventura ouvirão os da casa de Judá. Porventura, será que os da casa de Judá ele vai ouvir? Ele falando com Deus, Deus, será que o povo vai ouvir? Porque o povo ele não gosta de ouvir, ele não gosta de praticar. Você vê que a lei dos homens, dependendo do país, é dura, e mesmo assim tem pessoas que não praticam a lei. Tem país aí como a Índia, mesmo se você roubar, ele manda você colocar a mão e cortar um braço. Se você roubar a segunda vez, já vai para o pé esquerdo, e depois vai cortando as partes da pessoa. E mesmo assim as pessoas ainda roubam. Então assim como existe a lei de Deus, existe a lei dos homens, existe também a lei de Deus. E ele bacana da sub, precisamos verdadeiramente viver essa lei. Se queremos livramento, se queremos salvação, se queremos prosperidade, se queremos saúde, se bialfácia, só Ele pode, aleluia, nos abençoar quando nós vivemos a lei dEle. E pelo jeito aqui parece que na época do rei Joaquim, o povo não estava vivendo a lei de Deus. E Deus se revela para Jeremias com uma palavra dura, e ele diz assim, Senhor, no versículo 3, porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer? Deus falou assim, rapaz, ô Jeremias, eu tenho um mal a fazer com esse povo. Eu intento no meu coração fazer um mal com esse povo, porque esse povo é muito perverso, irmão. No livro de Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Deus, no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, e versículo, se eu não me engano, 7, diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. O ser humano se transformou em um monstro. E a Bíblia diz que na época de Noé, Noé era pregoeiro, ele era pregador. Junto com Sem, Jafé e Cã, e as 3 noras, e a esposa. Eles eram pregoeiros, ele pregava, mas o pessoal, ó, deixava entrar no ouvido e sair no outro. Agora, por que o povo não acreditava em Noé? Mas Noé recebeu uma revelação de Deus, dizendo que o mundo ia ser destruído com água. Mas o povo nunca tinha visto a chuva cair do céu. Porque a chuva, ela não caía do céu.
No livro do Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz que subia um vapor de água da terra para regar o plantio. Agora vem Noé dizendo, olha, vai vir um dilúvio. O povo diz, não, nunca houve dilúvio, mas se Deus falou, vai ter que se cumprir. E o pessoal não deu nenhum crédito, Deus destruiu todo aquele povo. E por isso a Bíblia está falando aqui, ó, o mal que eu intento fazer-lhe. Jeremias, você vai dizer para o povo que eu estou tentando trazer ele para mim, mas eu tenho um mal contra ele, uma ira contra esse povo. E por isso que eu levei 4 anos sem falar com eles. Aí a Bíblia diz assim, ó, porventura ouvirão os da casa de Judá e todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada um se converta do seu mau caminho. Jeremias, fale com eles, que se eles se converter do mau caminho, aí ele diz assim, ó, eu perdoarei a sua maldade e seus pecados. Deus está disposto, irmão, a perdoar qualquer tipo de pecado que o homem fizer. Qualquer tipo de pecado. E as pessoas muitas vezes questionam, entra um rapaz dentro do ônibus e diz, ó irmão, a paz do Senhor Jesus, vou dar um pequeno testemunho aqui, eu matava, eu roubava, estuprava. Ah, Deus libertou? Irmão, Deus liberta. O mal que esse povo estava fazendo, Deus estava com a ira com o povo, assim, ó, mas diga para ele, se eles se converterem dos seus maus caminhos, eu vou perdoar a sua maldade e os seus pecados. Versículo de número 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, o rolo de um livro, todas as palavras que o Senhor lhe tinha dito, falando. Ele aí chama agora Baruque, que era escrivão, era um escriba, e ele escreveu toda a palavra. Versículo de número 5. Jeremias deu ordem a Baruque dizendo, eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Jeremias já estava proibido de entrar na casa do Senhor, porque as palavras dele não eram uma palavra boa para o povo. Era a palavra de Deus, mas não era boa, porque estava afrontando as pessoas. Se você está errado, a palavra não vai afrontar você não. Você sabe que existe 22 países que você não pode pregar algumas passagens de Levítico? 22 países que você não pode pregar algumas passagens de Deuteronômio? 22 países que você não pode pregar as passagens de Romanos? Porque existe um grupo aí que está crescendo e que você não pode falar mal deles. E eles estão crescendo no mundo, assim, ó, se pregarem Levítico, ou pregarem Deuteronômio, ou pregarem o livro de Romano, vocês vão presos. E é 22 países. Nunca aconteceu na humanidade de as pessoas perseguirem o evangelho de tal maneira de chegar a 22 países. Uma certa vez eu estava pregando aqui e a missionária da igreja estava me gravando. E aí, quando eu falei a respeito desse grupo aí, na mesma hora, me cortaram. Ela disse, Luiz, caiu aqui a sua pregação, que eles cortaram, que você não pode falar sobre isso não. Você sabe que o Brasil adere tudo. O Brasil, tudo que acontece lá, o Brasil aceita. É um país laico, mas vai acabar o laico. É um país que você pode pregar aqui o espírita, o nombrezeiro, o Xexonoí e outros, mas os ninguém pode falar nada. Claro que é um país laico. Todo mundo tem liberdade, mas vai acabar esse laico. Porque se em 22 países não pode mais pregar, o Brasil aceita tudo, e aí você vai ver quem é verdadeiramente homem de Deus ou mulher de Deus. Porque eu só estou pregando aqui, Deus manda eu falar desse grupo aqui, eu vou falar. Eu vou falar. E se falar, você vai ser preso, e aí? Você vai perder seu emprego, e aí? Vai perder sua família, o contato com a família, e aí? Quem é mais valioso? Família não fica em primeiro lugar.
família fica em segundo lugar, porque valioso para mim é Deus. E nós precisamos pensar dessa maneira. É fácil eu pregar isso aqui, é muito fácil, mas só que vê na hora você falar desse grupo. Porque Jeremias, ele foi falar, e a Bíblia diz que ele usou o homem chamado Baruque. Baruque, escreve aí. Agora tem uma coisa, Baruque. Eu estou encarcerado por entrar na casa do Senhor, não posso entrar. Eu não posso ler. Quem vai ler é você, você vai ler. Ele disse, eu vou por você. Aí o versículo de número 6. Entra, pois tu, pelo rolo que escreveste da minha boca. Lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, que vem da sua cidade e lê. A Bíblia diz que esse homem foi lá e começou a ler. Ele foi, pegou o rolo, escrito por ele mesmo, pela boca de Jeremias, e ele disse que ele foi e pregou essa palavra. Aí o versículo de número 7, e pode ser que caia a súplica diante do Senhor. Ô Baruque, pode ser que esse povo caia a súplica. Pode ser que esse povo se humilhe, que comece a temer a palavra do Senhor que você escreveu. Ele disse, tá bom, então vou lá, vamos ver se esse pessoal vai cair a súplica meu, vai temer essa palavra. E se converta, e cada um se converta dos seus maus caminhos. Então essa era o desejo de Jeremias, assim, não rapaz, você prega e vai cair a súplica sobre ele, vai cair o temor sobre ele, no versículo 7, e eles vão se converter os seus maus caminhos. Quer dizer, esse era o desejo de Jeremias, achando que o povo ia ouvir, e ele dizia, rapaz, realmente eu estou errado mesmo, realmente eu não estou na presença de Deus mesmo, e Jeremias está certo, vamos se converter. A Bíblia diz que uma minoria que se converteu, aleluia, aleluia, e uma minoria que se converteu. Então todos os príncipes, não aí o versículo 7, e se converter cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira do Senhor e a fúria que o Senhor tem expressado contra este povo. Ele falou, olha, se converta o seu mau caminho, porque Deus tem uma ira, tem uma fúria, né, que vai se expressar contra vocês. Aí o versículo de número 8, e fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo que ele havia ordenado por Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. Você vê que a Bíblia diz que esse homem, ele leu na casa do Senhor a palavra, ele pregou a palavra, né? No versículo de número 9, e aconteceu no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que pregoaram em jejum diante do Senhor todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá e de Jerusalém. E foi se passando o tempo. A Bíblia diz aqui que no 5º ano ele continua pregando a palavra ali, ó, ensinando o povo. No versículo de número 10, e leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na recâmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no ato superior, à entrada da porta nova, as casas do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Ele, sem nenhum temor, sem nenhum medo, ele começou a pregar a palavra de Deus, e que nós não podemos ter medo, e verdadeiramente devemos pregar a palavra de Deus. O versículo de número 11, e ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safá, todas as palavras do Senhor, daquele livro, desceram à casa do rei, à câmara do escriba, eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, Delaia, filho de Semeia, Elnatã, filho de Ecabor,
Gemarias, filho de Safai, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E ele foi lá e pregou para os príncipes, né? Ele pregou para os príncipes. E a Bíblia diz que desceu à casa do rei. Quem desceu à casa do rei já não foi mais esse Baruque. Já foi os próprios príncipes que aceitaram. Como Deus tinha logo falado, será que os da casa de Judá vai ouvir? Uma minoria ouviu. E é só que ele deu até um conselho a Baruque. Eles deram um conselho. E Micaías anunciou-lhe todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, Baruque, para lhe dizer o rolo que leste aos ouvidos do povo, tomando da mão, vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo da sua mão e foi ter com ele. E disseram-lhe, assenta-te agora e lê os nossos ouvidos. Leu Baruque aos ouvidos deles. Eles não me pediram assim, não, Baruque, lê para mim. Eu quero ouvir a palavra. E a Bíblia diz que eles aceitaram a palavra de Deus. Aí o versículo de número 15. Sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para com os outros. Eles começaram a ter medo. Rapaz, que palavra maravilhosa, Baruque. Realmente nós estamos errado, vamos se converter. Vamos parar de seguir os maus caminhos e vamos nos converter. Realmente aceitamos essa palavra, porque nós reconhecemos que estamos errados. Aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 10: e leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor. Não, o versículo de número 12, né? Não, 12? 13? O 13. Não, o versículo de número 15. E disseram-lhe, te assenta-te agora e lê os nossos ouvidos. E leu Baruque e deu ouvido deles. Sucedeu que, ouvindo ele todas essas palavras, voltou-se temeroso uns para com os outros. E disseram, Baruque, sem dúvida alguma, quem anunciaremos ao rei todas essas palavras? E perguntou Baruque, dizendo, declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. Ele falou assim, vem cá, Baruque, quem lhe deu essas palavras? Quem foi que mandou escrever isso aí? A revelação foi sua ou foi de quem? Ele disse, não, rapaz, foi de Jeremias. Ele disse, olha, os príncipes, essa palavra é muito dura. Vocês podem ser mortos. Jeremias pode ser morto. E você, Baruque, pode ser morto se você pregar para o rei isso aqui. Eles mandaram Jeremias e Baruque se esconder. Se esconda, porque eles vão matar você. Porque essa palavra, nós aceitamos essa palavra, mas não sei se o rei vai aceitar não. Agora não precisa você ir lá não, viu, Baruque, pregar não. Quem vai pregar, quem vai mandar ele ler, nós vamos ler para o rei. Quer dizer, sempre Deus, né, orientando o rapaz, cuidado, se esconda. Fique escondido lá, porque a coisa vai piorar para o seu lado. Deixa comigo aqui. Aí o versículo de número 17. E perguntou Baruque, dizendo, declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. Disse-lhe, pois, Baruque, da sua boca ele me disse, ele me ditava. Não, ele me ditava todas essas palavras, e eu tinha escrevido no livro. Quem me ditou essas palavras, príncipe? Foi Jeremias. Ah, foi Jeremias, foi? Ele mandou você escrever? Tá bom. Aí o versículo 19, então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde tu e Jeremias e ninguém sabe aonde estás. Se esconda, viu? Se esconda, porque o rei não vai aceitar isso aqui não. O rei ele vai matar vocês dois. Aí o versículo de número 20, o cabeçalho. Aqui tem um cabeçalho. Ali não tem não, mas tem um cabeçalho aqui. O rei destrói o rolo. E quem levou o rolo, que é a Bíblia, já não foi mais Baruque. Já foi os príncipes que aceitaram a palavra. É o versículo de número 20. E foram ter com o rei do átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas as palavras. E começaram a ler para o rei.
E o rei só ouvindo, né? Mas o rei, ele só ouviu até a segunda, a terceira ou a quarta página. E ele não gostou do que ouviu. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, escreveu, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os príncipes que estavam ao redor do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro, uma fogueira. Sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 a 4 folhas, cortou-o de canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O rei pegou e disse assim: não, me dê esse livro aqui. Você já leu quantas páginas aí? Ah, já li 3, 4 páginas. Me dê esse livro aqui. Pegou o livro e ó, jogou dentro do braseiro, queimou o livro. Vai chegar a época disso, né, irmão? Que um dia vão queimar todas as Bíblias sagradas. Nós estamos em um país maravilhoso, né, velho? E, entre aspas, né? Não tem perseguição. Na China, constantemente perseguição. Mas, infelizmente, tem pessoas que entram no anúncio ou no jornal evangélico, né? Então a pessoa vai para a internet para assistir coisas que não tem nada a ver. Mas procure saber. A China, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia, Japão, um bocado de países aí. Agora, recentemente, mataram mais de 30, não sei se foi 1000 cristãos aí, que o presidente dos Estados Unidos teve que tomar a direção. E se você continuar matando, vão matar vocês, rapaz. Deixa o povo em paz. Mas vai chegar um dia que vai ter essa perseguição, que você não vai mais usar essa Bíblia Sagrada. Aproveita que você tem na mão. Aproveita e lê. Para você gravar aqui, ó. Porque um dia que ele souber que você está na mão, você vai ser morto. Eu espero que Deus tenha arrebatado a igreja, porque nem todos vão suportar, irmão. Você vê um filho seu morrer na sua frente, é difícil. Deus Todo-Poderoso, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Versículo de número 21. Então enviou o rei Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi o tomou da câmara de Elisama, escreveu e leu aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os príncipes que estavam, tornou o rei. Ora, o rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Sucedeu que, tendo lido 3 a 4 folhas, cortou do canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. A Bíblia diz que eles, irmão, todos que ouviram, eles não temeu, não ficou com medo. A Bíblia diz que eles não rasgaram a veste, porque quando o rei rasgava as vestes, era reverência. O rei rasgava a veste, era reverência. A Bíblia diz que eles não rasgaram a veste, eles não temeram, nenhum dos seus servos deram ouvido, tamparam o ouvido para a palavra de Deus, daquelas palavras. E posto que Elisama, Delaia, Gemaria estiveram rogando ao rei que não queimasse o rolo, que não lhe deram ouvido. Quando o rei ia queimar, aqueles que aceitaram a palavra, que foi Elnatã, Delaia, Gemarias, que era príncipe, que aceitaram a palavra e que levaram a palavra, eles disseram: olha, se esconda você e Jeremias, se esconda Baruque, porque Elnatã, não tenho certeza se o rei vai ouvir.
Eu, Delaia, não tenho certeza se o rei vai gostar. Eu, Gemarias, não tenho certeza se o rei vai gostar. E a Bíblia diz que eles disseram: rei, não queime o rolo. Ele pegou a Bíblia, ó, jogou dentro do braseiro e queimou toda. A Bíblia diz que ele não temeu, ele não rasgou as vestes dele, e nenhum daqueles que estavam com o rei deram ouvido. É como se fosse assim: eu preguei, entra no ouvido, sai no outro. E por isso Jeremias era conhecido como um profeta chorão, porque as pessoas falavam e ninguém dava ouvido a Jeremias. Mas Jeremias era um homem, foi reconhecido lá no Novo Testamento. Uma certa vez Jesus chegou assim para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Ele disse que eu sou o filho de Deus? Não, algumas pessoas dizem que o senhor deve ser Elias. Outros não, o senhor deve ser, alguns dizem que o senhor é Moisés. Mas alguns dizem que o senhor é Jeremias. Ele era reconhecido. Depois que morreu, ele foi reconhecido. E toda a profecia dele foi cumprida. E toda a palavra que nós falamos aqui, ela pode não se concretizar agora essa semana, ou daqui a um mês, mas ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, irmão, ela vai se cumprir. Querendo nós ou não, ela vai se cumprir. E a Bíblia diz que esse grupo de pessoas é o Natan, Delaia, Gemarias, disse: ô rei, não queime o livro não, rapaz, é a palavra de Deus. Ele pegou e jogou dentro do braseiro. Aí o versículo de número 26: antes deu ordem ao rei Gemariel, filho de Ameleque, Seraias, filho de Azariel, Selemias, filho de Abdiel, que prenderam a Baruque, o escrivão, e Jeremias o profeta, mas o Senhor o escondera. Ele disse: olha, o rei, pega eles e prende. Quem foi que escreveu? Algumas pessoas abriram a boca e disseram: não, pai, foi Jeremias que falou e Baruque escreveu. Por isso que os reis, é o Natan, Delaia e Jeremias, ó, se esconda, porque o rei vai lhe prender, vai mandar lhe matar. E tem aqui uma passagem também aqui em Jeremias 37, que Jeremias foi lançado dentro do calabouço, dentro de um poço, e só tinha lama. Não tinha comida, não tinha nada, ele ia morrer lá dentro. Era a prisão de hoje, né, que o governo gasta milhões e milhões com alimentação com esses homens aí. Mas no passado era diferente. Jogava dentro de um poço escuro, sem água, sem comida e lama e tudo mais. Oh, glória a Deus. E tem uma passagem aqui em Jeremias 37, Jeremias no calabouço, que Jeremias implora para o rei, disse: rei, não deixe me levar mais para aquela prisão não me deixe mais me levar para o poço não, porque eu vou morrer lá. E o rei disse: tá bom, tira ele, mandou tirar ele de lá. Mas a Bíblia diz, irmão, que o rei diz assim, ó, prende esses homens. Mas o versículo de número diz assim: mas o Senhor o escondeu. Quando Deus quer esconder uma pessoa, ninguém acha, irmão. Quando Deus quer guardar uma pessoa, ninguém vai achar. Conhecemos muito bem o livro de Judas, versículo de número 9, porque não tem capítulo. Diz que o diabo procurou o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Deus tinha escondido. E ele procura lá, procura cá, procura lá, procura cá, e não encontrou, porque Deus tinha guardado o corpo de Moisés para o diabo não achar. E o rei procurando Jeremias, procurando Baruque, a Bíblia diz que o próprio Deus escondeu os dois. Versículo de número 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, escriba da boca de Jeremias, dizendo: agora Deus dá outra revelação a Jeremias. Ó, ele rasgou o primeiro livro, primeiro rolo, agora vai ter outro rolo, vai ter que ler de novo. Você viu o amor de Deus? Deus pode dizer assim: ó, Jeremias, eu não vou mais revelar nada a você, porque o rei não deixou ler todo o livro, só leu 3 ou 4 páginas e ele mandou queimar.
Mas só que eu sou amor, Jeremias. Eu vou ler, eu vou mandar fazer outro livro para ver se eles aceitam. Porque no meu coração eu estou com a ira para destruir eles todos. Todo o povo de todas as nações, todo o povo de Judá e todo o povo de Israel, eu quero destruir. Jeremias deve ter falado assim: Deus, o senhor vai escrever de novo outro livro? Eu disse: eu vou mandar você escrever. Aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 20. Vou 20 que eu li? O 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, de novo. Depois que o rei queimaram o rolo com as palavras de Baruque, escrivão, da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo. Jeremias, pega outro rolo, você vai escrever, porque eu não quero matar esse povo, mas esse povo está me irando. O amor de Deus é muito grande, irmão. Deus, ele força a barra. Se ele força a barra, por que ele força a barra? Porque algo de ruim tem lá na frente. Tem um inferno lá na frente, irmão, se nós morrermos. E Deus disse a Jeremias: eu escondi você porque ele queria até prender você. Ele queria jogar você num calabouço, Jeremias. Jogar você dentro de um buraco, dentro de uma fossa. Mas mesmo assim, você escreve outro rolo, Jeremias. Jeremias, tá bom. Porque o homem não vai entender. Ah, Deus, o Senhor está mimando muito esse povo. E Deus é um Deus que mima, irmão. Assim como um pai mima seu filho, mima sua filha, assim é Deus, irmão. Rapaz, o amor de Deus é incomparável. Como nós bem sabemos que existe 3 tipos de amor, né? Existe o amor filho, que é o amor entre pai e filho. Existe o amor eros, entre homem e mulher. E o amor ágape, que é um amor totalmente... Ninguém vai entender Deus, irmão. Nenhum ser humano vai entender Deus. Ah, queria matar meu profeta? Não escrevo mais não. Deus disse: não, queria lhe matar, mas escondi você, mas você vai escrever outro rolo. Aleluia! Tomando outro rolo, escreveu nele todas as palavras que estava escrito no primeiro rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. É a mesma palavra. Ele só aceitou que lesse o 3º capítulo, ou o 4º capítulo, ou a 4ª página. Mas você vai escrever tudo de novo, porque eu quero que eles aceitem essa palavra. E Joaquim, rei de Judá, dirá: assim diz o Senhor, que tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente viverá o rei de Babilônia. Certamente virá o rei de Babilônia, destruirá essa terra e fará cessar nele homem e animais. Escreva aí, Jeremias, diga para o rei que queimou o livro, que o rei de Babilônia vai entrar em Jerusalém, vai entrar em Israel, o povo de Judá, e vai destruir tudo, vai destruir os homens e os animais. Isso já estava escrito já no livro, mas só que ele não deixou ler todo. Quando leu essa passagem aqui, o rei, queima aí, rapaz. Confiando o quê? Na própria força dele, no próprio exército dele. Ele disse: não dependo do seu Deus não, rapaz. Eu tenho um exército forte. Deus disse: tem um exército forte, né? Se você não se converter, a Babilônia vai entrar, vai destruir toda a terra, fará cessar, vai matar todos os homens e todos os animais. Portanto, assim diz o Senhor. O profeta que leu ao ouvido do rei disse assim diz o Senhor, viu? Não sou eu não. O rei da Babilônia está vindo aí, você que não se converta não. Se você se converter dos seus maus caminhos, eu vou dar um livramento a você. Mas se você não se converter, eu não vou dar livramento não. Aí a Bíblia diz: portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi. Será lançado os seus cadáveres do calor do dia, a geada da noite. Castigarei as suas iniquidades nele e da sua descendência. E nos seus servos trarei sobre ele,
sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que ele tinha falado e não deram ouvido. Você não deu ouvido? Eu vou trazer todo o mal que estava no meu coração. E aqui, rei, é a segunda carta. É o segundo livro, que você queimou um. Mas até mesmo com o segundo livro, mesmo com a segunda revelação, ou a terceira ou a quarta revelação, porque Deus sempre está revelando. Deus sempre está usando o pregador, ó, pare com isso, não faça aquilo. Mas continua, sem nenhum temor, sem nenhum respeito com a palavra de Deus. Os pregadores hoje pregam, entram no ouvido, sai no outro. E Deus está dizendo, se converta, pare de caminhar nos caminhos maus. Aí Deus diz assim, olha, vai vir a Babilônia. E a Bíblia diz no versículo 32, tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Aleluia. Ainda acrescentou mais Deus, para que ele se convertesse. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Você vê o amor de Deus para com o rei Joaquim. Aleluia. Aqui eu encerro a pregação, irmão, dessa noite.